A depressão foi então, naquela situação, foi concluído que o centro esplênico, que no caso, ele não está muito visível, vou colocar aqui mais em cima, o centro esplênico que aqui está, esse foi quando a primeira coisa que eu descobri que aqui era onde estava o ponto grave da depressão. No primeiro momento eu não entendi por quê, porque se tudo era no cérebro, como é que aqui era que estava o foco? Até porque nem eu mesmo falava muito do esplênico. A gente falava porque aprendia que tinha. Eu sei que tem, alguém disse que tem e está ali. Eu passava, não sentia que tinha, mas a importância desse centro eu não vislumbrava de jeito nenhum. E depois, quando a gente percebe que ele tem uma regência direta e muito objetiva sobre o baço, sobre o pâncreas, sobre o fígado e sobre os rins, em termos de órgãos. E quando uma companheira psicóloga lá no Mato Grosso do Sul, fazendo um seminário lá, falando sobre esses órgãos, ela me disse assim: já você viu o que são esses órgãos? Esses órgãos são os filtros. E quando ela disse essa palavra filtro, para mim ela me esclareceu tudo. Para mim era como que aquela queda de dominós. Se aqui são os filtros e o problema está aqui, então o problema é de filtragem. Então o que importa é eu limpar os filtros. Então, teoricamente, estava ali da forma mais simples possível resolvido o problema. E aí depois de alguém dizer assim: não, mas a depressão ela pode ter uma origem orgânica, fisiológica, endócrina. Ok, então são os filtros fisiológicos. A primeira questão estava bem clara. A segunda, mas tem muita gente que tem depressão por problemas psicológicos, emocionais. E que filtros são esses? Aí você vai na literatura comum e você vê que todas as emoções, desde Hipócrates, estão associadas horas ao fígado, horas ao baço. Ou seja, são órgãos que, de certa forma, eles respondem diretamente sobre as injunções emocionais. Como que as emoções se descarregam aí? Ou as emoções pedem que esses órgãos trabalhem de uma maneira diferenciada. E aí, saturam. E além disso, nós ainda tínhamos as questões, como eram muito bem colocadas, dos humores. Então nós tínhamos os humores e esses humores dependiam de tudo isso. Dentro do nível das depressões endócrinas, existe ainda uma que está muito associada às chamadas quedas de defesas imunológicas. E nem todo mundo é concorde. Muita gente diz que a depressão leva à perda imunológica. Outros dizem que são as perdas imunológicas que levam à depressão. Tanto numa como noutra situação, mais uma vez, está o esplênico responsável, porque o sistema imunológico, apesar de ter vínculo com outras glândulas, por exemplo, como o timo, apesar disso, todas elas passam necessariamente pelo sistema esplênico. E aí nós tínhamos agora não só a parte imunológica, como inclusive no campo sanguíneo nós tínhamos agora as linfas. Nós temos o sistema linfático empancado também no sistema esplênico. Faltava agora uma outra informação da depressão, que são as depressões por obsessão, por influência espiritual. Quando a gente está sob um efeito obsessivo, é mais do que justo que a gente diga: você está obsidiado, portanto você está com a mente fechada num ponto, que essa é a principal característica da obsessão. Você não presta, você não presta, você não presta, você não presta. Faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer, vão lhe matar, vão lhe matar. Aí fica a gente sempre com uma única ideia, monoideia, característica de falta de filtragem. Então aquela palavrinha foi mágica. O nosso problema de depressão é de filtro. Seja emocional, espiritual ou fisiológico. Nosso filtro está bloqueado. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é substituir o filtro. Desculpa, substituir os filtros. E os filtros nada mais eram do que esse cinturão. E depois, mais na frente, a gente descobre que além desses órgãos, ainda tinha um outro elemento que estava descarregando de forma descompensada dentro do sistema, que são as glândulas suprarrenais. Quando a gente vê as glândulas suprarrenais, que elas produzem o quê? Adrenalina, a famosa adrenalina.
E a gente tem vivido hoje que época? Você pode até dizer, estamos vivendo a geração adrenalina. Não é por coincidência que nós estamos tendo agora um incremento violento de depressão na humanidade. Será que a adrenalina em excesso não está sobrecarregando os rins e o fígado e por conta disso comprometendo o sistema? Olha como as coisas começam a se encaixar. Dentro das pesquisas, nós hoje avaliamos que as pessoas que sofreram dengue, e principalmente uma dengue bem presenciada, elas têm uma alta possibilidade de sofrerem depressão. Mas qual é a relação entre dengue e a depressão? A dengue afeta o fígado, que é o principal órgão do sistema esplênico. Um dia nós tínhamos uma paciente que ela foi tratada de depressão. E ela tratou quase 2 anos. E ela não melhorava. Não melhorava, entre aspas. Ela teve uma melhora e não saiu mais daquele nível. Quando ela saía era para ter quedas. Ela caía e voltava, mas ela não foi para o nível 3 nunca. Ela ficava no 2 e às vezes tinha que voltar para o nível 1. E no 3 é onde a gente consegue dar alta de fato para o paciente. E aquilo nos intrigou muito. Por que só aquela paciente não tinha progressão e ela não faltava, ela dizia que bebia água magnetizada, ela disse que fazia tudo, mas o progresso era mínimo. Até que um dia eu fui entrevistá-la pessoalmente. E comecei a conversar, e conversando, e perguntando. Eu queria forçar ela a dizer onde era que ela estava fazendo alguma coisa errada, porque não tinha justificativo dela não melhorar. Ela era uma exceção muito consistente. Uma exceção muito consistente tem que ter uma causa. E eu fui com todo o meu jeito, com toda a minha experiência, eu como psicanalista sei demais arrancar certas informações, sei demais a força de expressão, mas a gente sabe provocar. Mas nada do que ela dizia fazia sentido com o estado dela não melhorar. Até que eu já estava dando por liquidado, eu digo, realmente tem exceções da regra e que não é dentro do método. Vamos descobrir o que acontece com essa mulher, porque ela não faz nada errado. A gente não está fazendo nada errado e ela não melhora, então tem alguma coisa. Eu já estava terminando a entrevista com ela, e foi uma entrevista que eu fiz com ela deitada, para eu aplicar o passe, quer dizer, eu quis deixar ela bem à vontade. Aí lá no finalzinho ela disse assim, Jacob, agora tem uma coisa que eu não posso nem reclamar, porque eu nunca reclamei. Eu disse, o que é? Eu disse, é porque eu tenho uma prótese na minha perna, de um acidente que eu sofri, e essa prótese dói muito, mas eu nunca pedi, porque eu queria ser tratada mesmo era da depressão, porque a dor a gente suporta, a gente toma remédio e passa a dor. Quando ela disse isso, eu perguntei, mas que remédio você toma para a dor? Ela disse, Tilenol. Eu digo, está aí o problema. O Tilenol, desculpem se algum farmacêutico, alguém da área química que venda e goste de Tilenol, o Tilenol é um veneno contra a depressão. Por quê? Porque ele se dilui totalmente no fígado e depois ele ataca o fígado de uma forma quase que irreversível. O bendito paracetamol, que nos Estados Unidos é chamado de acetaminofén. O pior é que o lobby do paracetamol é tão violento que nos Estados Unidos é um país difícil de você comprar medicamentos sem receita. Você praticamente não compra quase nada, a não ser analgésicos na base de AS, buferin ou paracetamol. E você tem o paracetamol nos Estados Unidos até para queda de cabelo, para unha roxa, para dor de barriga, para sono, para não ter sono. Tem paracetamol para tudo. E vende na prateleira, você não precisa de receita. Ou seja, é um medicamento extremamente perigoso. Já existe hoje na internet muita gente fazendo campanha contra o paracetamol. Muita. E quem lê em inglês vai encontrar acetaminofén, não paracetamol. E é o que de fato acontece. Se você está fazendo uma terapia de depressão e está tomando paracetamol sistematicamente, você vai ver que a terapia não vai. Por quê? Porque o principal órgão desse sistema é o fígado. E se você está diluindo o fígado, você não está dando condições do sistema portar normal. Então, isso são complicações. E aí nós encontramos as pessoas tomando paracetamol como quem está querendo mascar um chiclete. Isso é perigoso. Existe hoje uma vertente, inclusive isso é bem popular, portanto não é nenhuma novidade minha, na internet,
alegando que o surgimento da dengue hemorrágica não foi, como se disse, uma mutação do mosquito, nem do exército. Ele não mudou. O que há é porque a propaganda diz sempre para você: tem dengue, tome paracetamol. E o paracetamol diluindo o fígado perde toda a sua consistência. E aí, na hora que ele chega num determinado ponto, você começa a sangrar para todo lado, você tem hemorrágica. Não sou eu quem estou dizendo isso. Quem tiver dúvidas, vá na internet, procure paracetamol no Google e leia o que é que tem. Tem coisas aterradoras. Aquela mulher disse que nenhum outro medicamento resolvia as dores dela, nenhum outro. Eu disse que você vai ter que encontrar um médico que encontre alguma coisa, vai ter que ter. Ela encontrou um medicamento que eu não sei qual foi, sei que ela tirou um paracetamol e colocou outro. Ela ainda demorou uns 2 meses para sentir melhora na depressão. Depois de 2 meses ela voltou a melhorar, melhorou, mais 3 meses ela saiu da depressão, dos medicamentos, saiu de tudo. Ou seja, o paracetamol estava segurando ela. E isso é fruto de pesquisa. A gente pode dizer, não, mas eu não acredito. É um direito que qualquer um tem de não acreditar. Agora, são pesquisas. Tanto que no nosso questionário de avaliação, a gente hoje pergunta se a pessoa já teve dengue e que medicamentos toma. Mas a gente já tem observado que quem usa muito corticóide, o efeito magnetismo é quase nulo, por mais magnetismo que você aplique. Óbvio que se todo mundo pesquisar, um dia a gente vai chegar a uma conclusão melhor, mais clara, mais lógica. Por enquanto eu não sei. A gente só sabe que tem essas evidências. E evidências sugerem repetições de experiências, acompanhamentos. E nós temos isso. E quando eu digo nós, não estou dizendo só nós do Léo, eu estou dizendo vários grupos. O grupo de Aracaju, que a Dilson dirige, é um grupo que já tem muitas observações anotadas. Então, a gente já tem, Aracaju é um outro grupo que também tem a vocação de espíritos. Os espíritos já deram posicionamento sobre coisas que a gente nem imaginava. Então, existe como que uma colaboração entre os dois mundos para a gente chegar a grandes soluções. Agora, uma coisa é certa, ou a gente abre a cabeça e o coração, ou nada disso vai adiantar. Nós somos espíritas de cabeça fechada. É impressionante. Nós nos fechamos a tudo. Vou dizer a tudo, não, mas a quase tudo a gente se fecha. Tudo que chega na nossa casa é novidade, e como é novidade a gente tem medo. E ninguém consegue fazer pesquisa se tiver medo de novidades ou de investigações. Ninguém vai para frente. A gente corre risco de errar? Corre. Nós tivemos o primeiro paciente nosso de ela, a gente já estava com 3 meses de terapia. Estávamos começando a conseguir alguns avanços, pequenos, mínimos, mas já estava. Só que na nossa programação, depois de 3 meses, a gente ia mudar o padrão de pesquisa. Porque haviam 2 raciocínios. A gente testou 3 meses um. E agora vamos testar 3 meses o outro. É assim que se faz pesquisa. Você tem que ter objetivos, você tem que ter prazos, você tem que ter decisões, você tem que ter definições. Por pouca sorte, no 3º mês que a gente foi mudar, o paciente começou a apresentar melhores sinais. Mas vamos ter que mudar. Porque senão a gente vai ficar nesse, e quando chegar o próximo paciente, a gente não sabe se esse é o melhor. Pode ser que o outro método seja melhor. E aí a gente mudou a terapia, mesmo tendo um começo de avanço. E era programado para mais 3 meses. Só que com 45 dias, ela não só o avanço foi perdido, como a paciente começou a piorar muito. Aí a caridade fala mais alta do que qualquer programação. A gente suspendeu e voltamos para o método antigo. E a paciente voltou a se recuperar. Esse é o preço de quem pesquisa. Quem pesquisa pasta muito. A gente perde tempo, entre aspas, a gente arrisca muito. Nem tudo dá para a gente fazer. Você não pode brincar com uma pessoa. Mas alguém tem que fazer, alguém tem que saber, ninguém adivinha. Quando eu fiz o primeiro passo naquele paciente com depressão, eu fiz com a melhor intenção e eu tinha certeza que ele ia ficar bom. E deu tudo errado. Quando eu fiz a segunda experiência com ele, eu não tinha mais certeza nenhuma, apenas um raciocínio teórico. Por sorte deu certo. E se tivesse dado errado, eu ia ter que buscar uma terceira hipótese. Isso é complicado no magnetismo.
Principalmente porque algumas das pesquisas que a gente poderia já estar mais avançado, implica em custos. Alguns tipos de doenças, principalmente no grupo colocado como doenças autoimunes, a gente teria que ter um bom laboratório em que a gente pudesse mandar os pacientes regularmente para fazer um acompanhamento. Os planos de saúde não cobrem, os pacientes não têm dinheiro e quem pesquisa não tem condições nenhuma. A gente fica totalmente amarrado. Agora imagine se a gente traz para o Centro Espírita pedindo que as pessoas colaborem para fazer uma pesquisa, vamos falar de tudo no mundo, que agora a gente está ofendendo até passos. A gente vive num sistema de camisa de força muito ruim. Se isso já é difícil, o mais difícil somos nós, os companheiros espíritas, nos condenarmos uns com os outros. A gente condena o centro porque está fazendo isso, aquele outro porque está fazendo aquilo, aquele outro porque está fazendo aquilo e aquele outro porque não faz nada. E a gente fica sem saber como é que faz. Se eu faço, eu estou condenado. Se eu não faço, eu estou condenado. Então, faça de qualquer jeito. Eu vivi desde a infância, vinculado à Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Norte, a vida inteira. Quando eu comecei a pesquisar mesmo, eu tive que sair da Federação. A Federação não suportou o peso de fazer pesquisa. E não era o peso financeiro, era o peso de você ter que experimentar e apresentar resultados. Era o peso de você ter que dizer, isso não pode mudar, porque desse outro jeito está ruim. Não, mas a diretoria decidiu, mas decidiu errado. Porque não está decidido assim porque eu quero, a gente vai decidir em cima do que a gente está pesquisando. Não, Centro Espírita não é laboratório. Então fiquem bem que eu vou fazer um laboratório. Mas foi preciso isso, para vocês terem uma ideia, isso eu digo com muita frequência e digo sem nenhum rancor. Honestamente, não tenho o menor rancor, inclusive eu até agradeço hoje, já de um bom tempo eu agradeço. Porque como eu não tenho tempo de ir para todo canto, se alguém não me quer em algum lugar, eu agradeço. Porque há um lugar menos para eu ir. Como a nossa instituição a bateria não está? Como lá no LEA, o nosso trabalho com o público, dos doutrinários, de palestras, é no domingo à tarde. E na Federação Espírita do Rio Grande do Norte, o dia que eu mais ia era no domingo à tarde. Um dia eu fiz uma palestra na Federação, há 11 anos e meio, eu fiz uma palestra lá, e no final eu cantei uma música que fazia parte do tema. Por sinal, era um tema, que é o título de um dos meus livros, Viver Ainda é a Melhor Saída, que é um tema de autoajuda para evitar o suicídio. E o nome da música é A Vida é Alegre. E eu cantei a música no final. Eu tinha acabado de ser diretor de lá e eu sabia que não tinha nenhuma restrição para isso. Só que depois que eu saí da federação, alguém proibiu de que alguém cantasse. Eu não sabia, honestamente. E eu cantei, porque fazia parte do tema. E depois daquele dia, ninguém nunca mais me convidou. E eu fiquei achando estranho, por que não me convidam mais para ir falar na federação? Mas deixou o tempo passar, até que um dia, uma outra expositora, que também deixou de falar na federação, ela me disse, você sabe por que nós não falamos na federação? Eu digo, não tenho a menor ideia. Ele disse, porque nós cantamos. Eu digo, nós como? Você um dia cantou, e um outro dia eu fui fazer uma palestra e não entendi cantar. Eu digo, nossa, então nós cantamos muito ruim. Porque nós somos expulsos porque cantamos. Que música triste essa nossa. E aí, isso já vai fazer 12 anos que eu não falo na Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Norte. Porque vieram me convidar um dia, a presidente, e ela foi falar comigo dizendo, Jacó, você precisa voltar a falar na federação. Diga aí, eu preciso só ser convidado. Se você me convidar, eu vou. Não, então você está convidado. Eu digo, ok, mas você sabe que sempre que eu falo, eu canto. Não é sempre. Ele disse, não, mas na federação você não pode cantar. Eu disse, olha, pois eu não canto em lugar nenhum do mundo. Mas na federação eu só volto se eu puder cantar. Porque eu não posso concordar com regras justas dessa. Isso é absurdo, absurdo. Se você me disser onde é que existe, e eu não quero nem só em Allan Kardec, você pega Allan Kardec, Emmanuel e André Luiz, nos três, se você me mostrar em algum lugar onde eu não possa cantar, aí eu vou. Agora, se você não me mostrar, não, mas não está nesses livros, é uma decisão nossa. Eu digo, ótimo, vocês podem decidir isso e eu posso decidir por não ir. Só que até hoje, eu não dizia por que eu não falava no Rio Grande do Norte, na federação. A partir de hoje eu posso dizer, porque você é presidente, você está me dizendo oficialmente. Você está me dizendo um absurdo.
E na Federação do Rio Grande do Norte não se pode falar se você cantar. Ou seja, a gente vive um movimento tão estranho que você não pode nem discutir um assunto desse. Lhe proíbem de alguma coisa. Agora, por trás disso tudo, é porque não pode cantar? Não. Porque quando tem palestrantes de fora, porque quando tem as chamadas reuniões festivas, se canta. Então o problema não era proibir quem cantasse. O problema era não permitir que Jacó viesse falar de magnetismo aqui dentro. Isso é terrível. Não por mim, como eu estou dizendo. Se for para querer falar, se eu fosse atender todos os convites, eu nunca mais voltaria para casa. Não daria tempo. Meu problema não é querer ir falar ou deixar de falar. Eu acho ótimo não precisar ir falar lá. Só que eu acho que é estranho você dirigir um movimento espírita em cima do querer de uma pessoa. E essa pessoa não se abrir para discutir o assunto. Mas então por que você não é humilde para ir tanto falar na federação? Se eu sou tão humilde que eu vou. Agora, aceitar excrescências em nome do espiritismo, eu sou muito espírita para não aceitar. Essas são as verdades. Então fica difícil. Como é que a gente vai ficar falando de magnetismo para uma casa que não aceita absolutamente nada? Não, mas ela tem um nome de federação. Para mim pouco importa. Ela pode não ter nome nenhum. Ontem eu fui na casa aqui de uns companheiros e a pessoa olhou para mim e disse assim: mas já você notou que no nosso centro não tem a palavra espírita? Eu digo: qual é o problema? Não adianta você ter o nome espírita e você não ser espírita. O que adianta é você ser espírita. Quando alguém olhar para você desta casa, que mesmo sem nome nenhum sabe que você tem uma postura. Lembro ontem da história de que no céu não tem católico, protestante, judeu, muçulmano e espírita. Essa é a importância. Não é meu título que faz coisa nenhuma. O que faz é o que eu faço. Isso faz diferença. Ah, mas eu não entendo do jeito que você diz. Ótimo. É até bom que você não entenda do jeito que eu digo. Agora, não se conforme a simplesmente ser contra. Se conforme a ter uma lógica. Busque a sua lógica e trabalhe com a sua lógica. Ninguém está impedindo. Quando eu falei ontem que lá no Leão nós temos um magnetizador de águas, eu talvez nem tenha dito isso, aquele senhor de 50 anos de depressão, que não deixa de ir ao Leão, na segunda-feira de manhã a gente atende os idosos da instituição, só eles, não atendemos a ninguém de fora na segunda-feira. Um belo dia eu cheguei de viagem cedo e eu fui lá para os trabalhos, que poucas vezes eu vou na segunda-feira de manhã, muito pouco. Mas quando eu chego lá, estava na hora de uma magnetização, que nós chamamos de magnetização coletiva das águas. Todos os magnetizadores ficam em volta de uma mesa que estão todas as águas e todos fazem imposição nas águas. Temos ali uma grande imposição magnética geral. E eu cheguei naquela hora, fiquei de fora na porta esperando, vibrando, mas já não entrei, porque eu já tinha tido uma leitura, uma prece, então eu fiquei só. Quando terminou, que eu olho, uma pessoa que estava lá por trás, que foi baixando a mão, que eu vi, era o ateu. Então o Leão tem um ateu que é magnetizador de águas. E qual é o demérito da casa? Pelo contrário, tem um mérito enorme. Nós não temos preconceito. Ele é um homem nobre, digno, bom. Eu preciso pedir a carteira dele de espírito? Eu não preciso. Tem muitas casas que precisam, é um problema das casas. Lá no nosso Leão, não. Nós precisamos de pessoas equilibradas e que tenham algo de bom para dar. Se nós pudermos aproveitar, aproveitaremos. E a mulher dele, como eu disse ontem, ela é católica apostólica romana. Ela fez os 2 seminários comigo. E ela fez todo um período de treinamento de quase 1 ano dentro da nossa instituição. Ela é católica apostólica romana e passista no Leão. Ela não frequenta nenhuma outra instituição, não assiste nenhuma reunião, não faz evangelho como a gente faz normalmente. Eu perguntei a ela: você lê a Bíblia em casa? Ela disse: a gente lê. Eu digo: a gente quem? Eu e ele. Ele é o ateu. E ele diz alguma coisa? Não, ele diz: essa coisa daí eu não entendo, é só o que ele fala. Mas está lá fazendo o evangelho. Eu preciso de mais algum título dele? Não. Agora, muitas vezes, por questões administrativas, a gente tem várias condições. E cada casa, de acordo com seus objetivos, tem seus métodos. Eu não estou falando nada contra. Agora, tem coisas para mim que está fora do padrão. Uma delas é essa. Você não pode falar que... Aí aconteceu um fato tão irônico.
Um dia eles fizeram um curso de passes. E como a nossa instituição é a DESA, eles são obrigados a mandar informação. E eles deram 2 vagas para cada instituição. E aí era visível que foi acrescentado a lápis embaixo, dizendo, é preciso mandar o nome dos participantes antecipadamente. Eu liguei para um outro companheiro de uma outra casa e perguntei se tinha essa observação na ficha deles. Ele disse, não tem. Eu digo, que engraçado. Aí eu liguei para outro, porque como eu conheço praticamente todo mundo lá em Natal, o outro centro, o papel também não tinha aquela observação, ou seja, o Leandro teria a obrigação de mandar o nome dos 2 participantes antes. Aí eu digo, olha, esse final de semana aí do seminário, eu estou aqui em Natal, eu vou, mas coloque que quem vai são outras 2 pessoas, mas quem vai, uma das 2 sou eu. Tá bom, aí mandamos 2 nomes. Quando eu cheguei no local, que me viram, foi um pandemônio tão grande, que tinham 5 expositores para o seminário, 5. 3 foram embora. 3 não aceitaram fazer o seminário. Tiveram que improvisar. E não é que não foram, não chegaram aí. Eles foram. E quando me viram, disseram, eu não fui. Mas isso é muito irônico. Porque eu não fui para policiar, não fui para brigar, não fui para discutir. Eu fui ver, porque era o que eles queriam ensinar. Porque a proposta deles era muito boa para mim. Eu cada vez falo mais e demoro mais para fazer um seminário. Eles iam fazer um seminário no sábado à tarde para formação e credenciamento de novos passistas. Eu digo, nossa, eu preciso aprender como é que é essa técnica. Quer dizer, você no sábado à tarde você dá tudo. E fui para lá. E foi muito engraçado, porque na hora da prática, para dar a prática, para todo mundo sair dali formado, era meia hora só, meia hora de prática. E a partir da próxima semana, todos aqueles que tiveram ali desde o começo, portanto, desde de tarde cedo, estariam credenciados como novos passistas. Eu digo, meu Jesus Cristo, eu vou olhar porque eu não quero nunca receber um passe com nenhum deles. Eu não quero. Quem quiser que receba. Porque é um absurdo. Ou seja, a gente desrespeita absolutamente tudo. E vai cair naquela velha situação, não, basta você ter boa vontade e tal. Tá bom, então diga que pelo menos é passe espiritual. Porque se for passe espiritual e você é espírita, vá lá, veja o que é que Allan Kardec fala de um passe espiritual. Alguém aqui se lembra o que é que ele diz? O passe espiritual é aquele que os fluidos vêm direto dos espíritos, vírgula, sem necessidade de nenhum intermediário, ponto. Portanto, quem está ali está sobrando. É você entrar e ficar esperando que os espíritos vão fazer. Ou seja, a gente é incoerente o tempo todo. Se você me pergunta a minha opinião sobre essa citação de Allan Kardec, eu vou dizer, leia as outras 2. O que é um passista magnético e o que é um passista misto. Ok, agora deixa ele fazer uma pergunta. Ele está falando em termos absolutos ou relativos? Aí a gente vai entender que é relativo, porque foi uma postura didática dele. Mas a gente nem esse raciocínio não faz. Aí a gente termina passando por cima uma coisa pela outra. Aí todo mundo hoje aplica passe misto. Tá bom, e ninguém aplica magnético? Não, porque sempre tem espírito. E ninguém aplica espiritual? Não, porque sempre tem alguém, algum médico. Então para que Allan Kardec disse 3, só precisava de 1? Ou seja, nós não somos consistentes. Mas vamos voltar aqui para o nosso caso. Nós temos um paciente com depressão. Que aqui, quando eu digo um paciente com depressão, é um paciente com depressão. Pode ser considerado um paciente com síndrome do pânico. Pode ser considerado um paciente com bipolaridade. Em alguns casos, pode ser incluído o paciente com esquizofrenia. E um outro caso, que não é muito comentado, mas que é extremamente eficiente, é um paciente, principalmente crianças, que tenham TDAH. Ou aquilo que nós chamamos de crianças hiperativas. Ou crianças que são totalmente desviadas da atenção. Tudo isso a gente trata como se fosse caso de depressão. Quando chega no TDAH, a gente diz, não, mas TDAH não é uma depressão. Não é uma depressão dentro do sentido clássico. Mas todas as estruturas do TDAH, todas, absolutamente todas, estão dentro do sistema da depressão. Todas.
Toda criança com TDAH, ela está com bloqueios no esplênico. Toda. Quando você começa a desbloquear o esplênico, a criança começa a ficar mais tranquila. É impressionante. E isso foi fruto de uma experiência que aconteceu lá nos Estados Unidos. Não porque foi nos Estados Unidos. É porque nos Estados Unidos, às vezes, tem peculiaridades que no Brasil não tem. E essa foi por conta de uma dessas coisas fortuitas. Uma mulher tinha um filho com hiperatividade e ela morava num bairro, na Flórida, em que tinham poucas escolas, se não me engano, 5 escolas. E o menino tinha sido expulso de 4. E ele estava na 5ª. E a professora, a diretora, mandou dizer para a família que ele não continuaria, a não ser que ele mudasse. E aí a mãe chegou, foi no centro, e disse assim, olha, eu tenho esse problema, e vocês vão ter que resolver. Por quê? Porque na Flórida, se você quiser colocar seu filho num outro bairro, você, pai e mãe, vai ter que se mudar para outro bairro. Porque uma criança não pode estudar num bairro diferente onde moram os pais. Por uma questão de respeito à infância. Porque na hora que uma criança precisar de alguma coisa, os pais têm que estar perto. Então, você quer mudar de Pompano para Deerfield, que é relativamente próximo um do outro, você foi para Deerfield, seu filho tem que estar numa escola de Deerfield, não pode ficar em Pompano. Literalmente, não pode. E acabou. Então eu não vou colocar meu filho na escola. Se você fizer isso, o Estado toma seu filho, porque seu filho também não pode ficar sem escola. E a mãe estava agora com um problema, porque ela teria que mudar e não seria conveniente, nem para ela nem para o marido, a mudança. E para mudar, para resolver o problema do filho, tinha que resolver, porque o filho tinha que ir para uma escola. E não tinha mais escola para o filho. Aí chega lá no centro com esse problema. Ela diz, bom, eu não sei o que fazer. Bom, e como não tenho o que fazer, eu não sei nada, eu vou fazer aqui como se o menino tivesse uma depressão. Foi tudo assim, casual. E tratou o menino como depressivo. E o menino, parece que na 4ª, 5ª sessão, o menino mudou completamente. E o menino não precisou sair da escola, a família não precisou se mudar, e se descobriu que a TDAH também se resolve, em tese, pelo tratamento da depressão. Nossa, mas que maravilha! Aí, a essas alturas, a gente poderia, como leigo, imaginar assim, peraí, então quer dizer que o tratamento espírita tem um tratamento que alivia a depressão, que alivia síndrome de pânico, que alivia bipolaridade, que atenua bastante os efeitos da esquizofrenia e que ainda resolve problemas infantis de TDAH. Nossa, então vamos todo mundo colocar isso dentro dos centros espíritas. Eu acho que esse é o primeiro raciocínio de qualquer pessoa. Aí as centros espíritas vão assim, tem coisa. E aí se fecha. E aí não permite. Não permite por quê? Porque vai ter que estudar, vai ter que ter uma especialização, vai ter que ter uma sala, vai ter que ter. E agora essas pessoas vão ficar vaidosas, o centro vai se encher de gente, tudo querendo ficar bom para ir para a farra. Nossa, como nós somos caridosos. Eu fico abismado com a nossa generosidade. A gente fecha as portas. Eu cheguei muito perto de ir embora do Brasil, bem pertinho. E só não fui porque, de repente, por incrível que pareça, eu pensei no movimento espírita. Porque eu tinha convite para ir fazer estudo da depressão, do jeito que a gente faz aqui, em universidade, desvinculado totalmente de religião. E aí o que era que ia acontecer? Na hora que provasse lá fora, universitariamente, aí o movimento de espírita ia dizer, olha, tem um espírita brasileiro lá fora, que descobriu que coisa maravilhosa, veja a força do espiritismo, mas porque eu estava lá fora, porque aqui dentro não pode. Onde é que nós estamos com a nossa cabeça? O senhor Forbes, que é o dono da revista Forbes nos Estados Unidos, que é a revista que a todo ano apresenta as maiores fortunas do mundo. Um dia ele foi entrevistado e um repórter lhe perguntou, senhor Forbes, qual é a diferença entre os grandes empresários e esses empresários comuns que se esforçam muito, mas que não passam disso? Qual é a grande diferença? Qual é a técnica? O que eles usam? E todo mundo esperava que Forbes fosse tentar ali uma lei da economia. Ele fosse dar exemplo, mas traz ele disse, é muito simples. Os grandes empresários, eles têm a mente aberta, os outros não.
É só essa a diferença. Nossa, isso faz toda a diferença. As pessoas que têm a mente aberta, elas vão em tudo. Seja economicamente, socialmente, pessoalmente, em termos de família, seja o que for. Tem que ter a mente aberta. E um espírita, para ir para frente, precisa de mais um detalhezinho junto desse do que Sofocles propôs. Ter a mente e o coração abertos. Nosso problema é que a gente nem está abrindo tanto o coração e a mente está assim, fechada. Me lembro quando eu comecei aqui na sexta-feira falando da filosofia e da ciência espírita. Isso é fruto da nossa mente fechada. Allan Kardec veio e escancarou tudo e a gente foi e fechou todas as portas. Chega uma pesquisa como essa da depressão, pergunta aqui quem já sofreu depressão, da mais leve à mais grave. Os que estamos aqui, não é de quem está lá fora. Pergunta se não sentiu lá no fundo da alma diferente quando eu comecei a falar da crise que eu tive. Olha para mim assim e diz, pela primeira vez eu estou ouvindo alguém falar, sabendo do que fala. Por quê? Porque eu não estou falando mais em cima de teoria. Lá na nossa instituição nós temos os entrevistadores, são vários. Tem 2 entrevistadores que foram pacientes de depressão. Esses 2 entrevistadores, qualquer paciente de depressão, vão se entrevistar com eles. Ah, mas não era melhor um psicólogo, um psiquiatra? Talvez até fosse. Mas nenhum nem outro necessariamente tem o ouvido que aquele teve. Porque quem já teve depressão sabe ouvir quem teve. Quem não teve, pensa que sabe. Essa é uma grande diferença. As técnicas, que infelizmente a gente não vai poder demonstrar, no livro A Cura da Depressão pelo Magnetismo, estão todas explicadas passo a passo. Não estou fazendo isso para vender livros, é porque infelizmente o tempo não dá. Passo a passo. Mas é bem detalhado mesmo a explicação. Para o primeiro nível você faz primeiro isso, depois isso. Dou os 8 passos. Ok. Depois eu vou lá. O primeiro passo você precisa fazê-lo por esses motivos. E aí digo todas as explicações por que tem que fazer aquilo. O segundo passo está aqui por isso que você tem que fazer. E assim o terceiro, o quarto, o quinto, tem passos que são praticamente o mesmo. Mesmo assim eu discrimino ele com todos os detalhes, para que ninguém fique com dúvida. Depois tem o nível 2, depois tem o nível 3, e depois vem o próximo capítulo que é como você fazer a transição do nível 1 para o nível 2, como você fazer a transição do nível 2 para o nível 3. Então é um livro sem segredos. Não tem pulo do gato. Lógico, você vai precisar ler com atenção e talvez, para quem ainda não tem o domínio mínimo de uma técnica, vá precisar pelo menos conhecer o livro ou o que está escrito no Manual do Passista, no mínimo, para você saber como são essas técnicas. Eu fico bem à vontade, porque como não tem livro para vender, então ninguém está pensando que eu estou querendo vender livros. Mas não existe um outro roteiro melhor. Eu posso até dizer, nem existe um outro roteiro. Tem livros espíritas que eu até abomino como terapia de depressão. São muito bem escritos e cheios de beijo mole. Se você tem depressão, ore, confie em Jesus. Você faça o bem ao próximo. Aí eu digo, essa pessoa nunca teve depressão. Porque quando você tem depressão, você não consegue nem rezar. Você não consegue fazer nada. Não é que a oração não seja útil, o problema é que você não consegue fazê-la. Não, porque se você quiser, você vence. E como se você quiser? Então quem está na depressão está porque quer? Isso é brincadeira de mau gosto. Não é frescura, coisa nenhuma. Vá ter uma depressão para você saber o que é frescura. E eu estou usando a palavra frescura porque é essa que a gente mais ouve. Ah, isso é preguiça, é frescura. Dá uma trouxa de roupa e manda lavar na beira do rio. Parece até brincadeira de mau gosto. Ou então a gente chega ali cheio de beijo mole e diz assim: você confia em Deus. Pensando que isso convence uma pessoa que está fora da depressão. Mas quem está na depressão, todas essas palavras são agressivas. Por quê? Saia.
Se esforce, se entregue menos, seja vencedor. Sabe como é que a gente escuta isso? Quem teve depressão aqui sabe, vai entender o que eu vou dizer. Cada frasezinha dessa, sabe o que a gente escuta? Te vira, problema teu, te vira, você é um fraco, te vira. E a gente está crente que está dando força para a pessoa. Sabe o que é que a pessoa precisa ouvir? Chegue, vamos, a gente vai sair. Ela não precisa mais de acusação de ninguém. Ela precisa de um apoio. Mas a gente está disposto a dar apoio? Um depressivo pesa muito. Pesa. Por isso que a gente quer que ele se vire. Mas a gente é bonzinho. Ninguém diz se vire. A gente diz, salve, se você se esforçar, bem suave. Porque você não sabe o que é uma depressão. É duro você ter uma depressão. Eu digo sem qualquer sombra de dúvida, eu nunca tive um câncer. Mas eu acho que a depressão é muito pior do que qualquer câncer. Porque você não vê onde você vai chegar, não vê onde você está, nem vê como você vai sair. É um caos. E aí aqui entra no outro estágio, já que eu não vou poder falar de técnicas. Mas quer dizer que sem técnicas a gente não sai da depressão? Sai. Eu saí sem técnicas. Então sai. E onde é que está a saída fora da técnica? Paulo colocou 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Allan Kardec tomou conta da caridade, dizendo que fora da caridade não há salvação. Salvação aqui não no sentido de ir para o reino dos céus, salvação no sentido de que a gente seja vitorioso sobre as nossas próprias limitações, seja vitorioso na vida, seja vitorioso na experiência reencarnatória, como queira. A caridade a gente fala, por conta disso, você vê eventos, você vê palestras, você vê seminários, você vê workshops sobre caridade. A gente fala de caridade. Talvez, sem querer jogar flores demais, o meio espírita, de todos os meios religiosos do nosso continente, o meio espírita talvez seja o meio que de forma mais consistente trabalha a caridade. Ainda que de uma forma muito material, dando sopa, dando agasalhos, às vezes visitando hospitais e prisões, mas dá. E a gente fala da caridade. E falamos da caridade tanto direta como indireta, através do perdão, através do exercício da paciência. É a fala da caridade. A gente fala. Mas a gente fala também do outro item, que se chama fé. Ontem nós vimos aqui 2 citações do capítulo que trata da fé, capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas. E a gente fala de fé sem entrar no âmago, porque a gente também parece que não entende. Allan Kardec coloca no começo do Evangelho de que fé verdadeira é aquela que enfrenta a razão em qualquer época da humanidade. Olha que expressão, é a fé que enfrenta a razão. E aí nós dizemos que a nossa fé é raciocinada. Fé raciocinada não enfrenta, fé raciocinada absorve. A gente nem percebe que filosoficamente a gente está sendo contraditório. Porque se ela enfrenta, ela não é filha de. Ela usa de uma forma a crescer em cima. A fé da razão, que Allan Kardec propõe, é uma fé que você pega a razão, em cima dela você sobe. Mas na hora que eu digo que é uma fé raciocinada, eu estou dizendo que eu estou dentro da razão e estou saindo dela, o que é diferente. Mas a gente fala de fé. A gente não entende uma fé divina, mas a gente entende uma fé humana. Humana no sentido dos seus defeitos. Porque eu digo assim, quem sou eu para conseguir isso? Não temos fé. Mas na hora que alguém nos faz raiva, eu digo, eu tenho fé em Deus, que você vai quebrar a cara. Aí a gente tem fé. Essa fé a gente entende. A fé maldosa. Mas é sinal de que pelo menos a gente já entende a fé. Quando a gente lê qualquer livro sobre depressão, de qualquer origem, seja de que tipo for, depressão, ela tem um ponto comum em toda a literatura. Qual é o ponto comum? Todo depressivo, não tem esperança. Esse é o ponto-chave. Nenhum depressivo se sente esperançoso de coisa nenhuma. Então o que é que a gente precisa dar para um depressivo? Esperança. Ótimo. Vamos num centro espírita assistir uma palestra sobre esperança. Com esse título, você não vai achar essa palestra. Não vai
já. Com todo respeito, eu posso falar sempre do Espiritismo, mas com todo respeito das outras religiões, vamos assistir um culto protestante sobre a esperança. Não tem. Vamos assistir uma missa, objetivamente, sobre esperança. Não tem. Vamos para muçulmano. Não tem. Vamos para a religião judaica, sinagoga. Não tem. Peraí, então ninguém fala de esperança? Mas Paulo colocou 3 virtudes, a gente só fala de 2 e a terceira. Aí a gente se confunde entre esperança e o verbo esperar, e fizemos um péssimo negócio. Porque esperar não é esperança. Esperar é esperar apenas. Eu posso esperar qualquer coisa. Pode ser uma espera de desespero e uma espera de esperança. A espera de esperança é aquela que está em cima de alguma coisa que eu preparei para que aconteça. Eu preparei este evento e eu tenho a esperança de que vamos ter perto de 200 pessoas. Como é que você tem essa esperança? Porque eu fiz uma boa divulgação, fiz inscrição prévia, estou vendo a aceitação ou não. Então vamos ter em torno de 200 pessoas. Não, vamos fazer um evento, mas não vamos nem precisar divulgar não, porque eu tenho certeza que vai ter umas 200 pessoas. Mas como você tem essa certeza? Não, eu tenho esperança que vai ter. Não, isso é loucura. Isso não é esperança, isso é loucura. E o problema é que no português, esperar e esperança têm o mesmo radical. No inglês, pelo menos, é diferente. Eu não sei no alemão, mas eu acredito que tem muito mais da raiz inglesa do que da raiz latina. Esperar em inglês é wait. E esperança em inglês é hope. Então, são radicais diferentes. Então, você não confunde esperar com esperança. Mas aqui, a gente acha que esperar é esperança. E esperar, muitas vezes, é desespero. Mas como é que a gente vai ter esperança se ninguém nos dá esperança, ninguém nos ensina esperança? Tem muita gente que diz assim, mas você conhecer o Espiritismo já é uma esperança natural. Sabe aonde? Na próxima vida. Eu não quero esperança para o mundo espiritual. Enquanto eu estou encarnado, eu quero esperança enquanto eu estou encarnado. Quando eu estiver desencarnado é outra história. E sabe qual é a grande esperança que a gente tem no meio espírita? Quando a gente desencarnar, a gente vai para o umbral. Vá para os quintos dos infernos com essa teoria que eu não quero. O que eu vou fazer no umbral? Eu não perdi nada lá no umbral. Nada. Eu vou sair daqui dessa terra para ir para o umbral. Vou nada. Mas não vou de jeito nenhum. Quem quiser que vá. Se vocês estão achando ruim, vão todos vocês. Porque eu não vou. Eu não estou dizendo isso de agressividade. Por favor, me entendam bem. Por que eu vou para o umbral? O que eu vou fazer no umbral? Vocês sabem o que é umbral? Sabem, lógico que vocês sabem. Umbral é esta vida que nós já estamos tendo aqui. E que vida maravilhosa é essa? Mas alguém me colocou na cabeça que umbral é aquela cena que a gente vê lá no nosso lar, no filme. Que eu tenho que sair para cá por meio das minhocas, dos vermes, dos monstros, e ficar comendo lama. Se você começar a pensar nisso, você vai para lá. Eu já disse, quando sair daqui, eu vou direto para o paraíso. E se não me segurarem, eu vá para o paraíso. Eu não quero nem saber. Alguém disse, não, você é louco. Eu digo, por que eu sou louco? Porque eu não vou para o umbral? Mas André Luiz foi bem feito que ele tenha ido. Muito bem feito que ele tenha ido. André Luiz fumava, eu não fumo. André Luiz bebia, eu não bebo. André Luiz prevaricou com a empregada doméstica dentro de casa. Vá para o umbral, cara, vá para lá. O seu lugar é lá mesmo. O que eu vou fazer no umbral? Mas aí a gente tem a esperança de que depois que desencarnar, a gente vai passar uns 50 anos no umbral. Vá para lá com essa praga. Eu não quero um negócio desse de jeito nenhum. Então, de que esperança nós estamos falando? Jesus, quando disse do reino dos céus, se compara a uma boda, a uma festa. Essa é a proposta de Jesus. A vida espiritual é uma festa. Para quem? Para quem se preparar para ir para a festa. Mas a gente está se preparando para ir para a festa? A gente está se preparando para ir para o umbral. Então vamos para o umbral. Olha, porque não se justifica. Você se esforça, você estuda, você trabalha, você serve, você procura dar o melhor de você e depois você vai para o umbral. Essa teoria está errada. Como é que eu vou dar esperança para uma pessoa que está desesperada? Como ela não tem condições de raciocinar e refletir, venha, meu amigo, vamos, eu vou lhe tirar desse fundão de poço, vamos. Mas tudo bem, você não pode fazer força, eu lhe arrasto, vamos comigo.
Aí a pessoa olha assim para você e diz, nossa, então dá para eu ir, agora eu vou. E aí você sente que você sai, aí a gente encontra alguns bons, excelentes psicólogos que tiram a gente da depressão. Como? Dando esperança. Não é aquele psicólogo que chega para você e fica, eu sei que é muito ruim, beijo mole. Você tem que pegar um psicólogo e dizer, olha, o negócio é complicado, mas não se preocupe, você vai sair. Você vai fazer isso, mas eu não consigo, doutor. Não tem problema que você não consiga. Então você consegue isso aqui, consigo. Veja, porque na hora que você conseguir colocar o garfo na boca, veja como você pode voltar a comer. A pessoa diz, poxa, eu nem pensava nisso. Eu pensava simplesmente que eu não podia comer, mas se eu consigo levar o garfo à boca, então é sinal que eu consigo levar 2 vezes. E a pessoa começa a despertar sua força outra vez. Foi como de certa forma eu fiz com Deus. Olha, trate de me dar coragem, porque eu não aceito mais isso. Foi a minha forma de expressar a esperança que eu tinha. Eu tenho direito a uma vida melhor do que essa. Esperança. Mas a gente não fala mais de esperança. O que está faltando então na casa espírita? A gente não aplica o magnetismo para tirar da depressão. E não dá esperança para as pessoas, porque a nossa mensagem é muito triste. A gente vai falar de aborto, em vez de a gente falar, olha pessoal, o aborto é um equívoco. É um equívoco que qualquer pessoa pode cometer ou ter cometido. Mas se nós pensarmos bem, é um equívoco. E que todo mundo de alguma forma se equivocou, seja nisso ou em algum outro problema. Então é hora de, com todos os equívocos que nós tivemos, nós recuperarmos. E aí começa a estimular na recuperação. Mas eu já assisti infinitas palestras sobre aborto. Você que abortou é uma criminosa. Meu Deus do céu, como é que se faz isso dentro de um templo religioso? Como é que eu vou chamar alguém de criminoso? A pessoa já está com uma tormenta enorme dentro de si mesma. E você agora está ali com ferro e fogo. Precisa mais de umbral ou de Satanás? Não precisa, já tem você. Eu estou sendo muito enfático? Estou. Mas é útil que a gente pense. A mensagem espírita, como não só espírita, mas como de qualquer religião, tem que ser uma mensagem de otimismo, de vida, de positividade. Dá esperança para a pessoa. Vamos, Jacó, eu estou aqui morando em Florianópolis. Onde é que eu posso ser socorrido? Olha, eu não conheço nenhum centro de Florianópolis. Mas se você tiver uma pessoa muito amiga sua, mas ela não é espírita, não importa. Diga ela que leia isso, mesmo sem ela saber, diga que faça isso com você. E eu conheço pessoas que saíram de depressão recebendo passos de quem não é espírita, nunca fez curso, nunca estudou e conseguiu tirar da depressão. Porque Deus não é preconceituoso, Deus não gosta só de espíritas, Deus gosta até de lagartixas. Agora, a gente acredita ou não? A gente acredita. Ok, então prove que você acredita. Arregaça as mangas e mãos às obras. Você quer ajudar a humanidade? Quer diminuir o número de suicídios? Ajuda as pessoas a saírem da depressão. Ah, mas você não quer ser fascista? Não tem problema, dê esperança. Mas não critique, não condene, dê esperança. Vamos, vou sair, você vai sair, vamos sair juntos. Ah, e se eu morrer, eu morro junto com você. Mas vamos. E aí a gente vai ver uma nova vida. Eu vou cantar uma música porque eu prometi. E aí depois o pessoal encerra como que. E eu gostaria que, pelo menos no refrão, nós cantássemos juntos. Vem, um novo mundo descobrir, poder cantar, poder sorrir, ser feliz, e uma grande paz sentir. Vem cantar conosco esta canção e desvendar a sensação do coração que o amor nos faz sentir. Amigos para sempre, nós seremos sempre assim. Fraternidade é o que vivemos sempre aqui. Com o respeito e a igualdade é que seremos. Dê-nos as mãos no compromisso da união,
construiremos o futuro com a missão de encontrar a paz, então podemos ser amigos para sempre. Essa parte é dolorosa, mas é verdade. Escuta só. Sim, há tanta coisa pra dizer. Juntos poderemos crescer o nosso dom de ouvir e receber. Mas já chegou a hora de partir. É tarde, nós temos que ir, mas a canção nós iremos repetir. Amigos para sempre, nós seremos sempre assim. Fraternidade é o que vivemos sempre aqui. Com o respeito e a igualdade é que seremos amigos para sempre. Demos as mãos no compromisso da união.